Não sei se já reparou que nós dizemos sou de Lisboa, mas depois dizemos sou do Porto. O que é que se passa aqui? Eu já falei deste assunto, mas como houve muitas dúvidas, decidi voltar a ele. Nós podemos ter topónimos do género feminino ou masculino e podemos usar ou não o artigo. Nesta conjugação entre o género e a utilização ou não do artigo, acabamos com 4 casos diferentes. Temos topónimos femininos sem artigo, Lisboa é bela. Topónimos femininos com artigo, a Nazaré é bela. Temos topónimos masculinos sem artigo, Espinho é belo. Temos topónimos masculinos com artigo, o Porto é belo. Quando usamos uma preposição, podemos usá-la com o artigo ou sem o artigo. Por exemplo, se eu utilizar a preposição de, no caso de Lisboa, eu uso apenas o de sem nenhum artigo e por isso digo venho de Lisboa. Se eu usar com espinho, digo venho de Espinho. Se eu usar com topónimos em que nós usamos o artigo, aí já temos de fazer a contração entre a preposição e o artigo. Venho da Nazaré, venho do Porto. O mesmo acontece com a preposição a. Nós podemos usar esta preposição, que é muito parecida com o artigo feminino, mas não é o artigo feminino, é o artigo definido, mas feminino, é uma preposição. Nós podemos usar esta preposição com topónimos em que não temos artigo, vou a Lisboa, vou a Espinho, ou podemos usar com topónimos que têm artigo, e nesse caso nós fazemos a contração. A preposição a e o artigo a fica a, vou a Nazaré. A contração da preposição a com o artigo o fica ao, vou ao Porto. Mais uma vez, 4 casos. Vou a Lisboa, vou a Espinho. Parece o mesmo caso, mas no caso de Lisboa estamos perante um topónimo feminino. No caso de Espinho estamos perante um topónimo masculino, mas não usamos artigo nem com um nem com o outro. No caso da Nazaré usamos o artigo feminino, por isso fica vou à Nazaré. No caso do Porto usamos o artigo masculino, fica ao Porto. E mais uma vez também acontece o mesmo com a preposição em. No caso de topónimos sem artigo, nós usamos só o em. Estou em Lisboa, estou em Espinho. No caso dos topónimos em que temos artigo, usamos as contrações na. Estou na Nazaré, ou então no. Estou no Porto. Reparem que isto também acontece com países e também com regiões. Nós temos nomes de países femininos sem artigo, Angola é bela. Nomes de países femininos em que usamos o artigo, a Alemanha é bela. Temos nomes de países masculinos em que não usamos o artigo, Portugal é belo. E temos nomes de países masculinos em que usamos o artigo, o Canadá é belo. Então, quando é que nós usamos artigo ou não? Na verdade, temos de decorar caso a caso. Há uma certa tendência para usarmos artigo em nomes que correspondem a nomes comuns. Como, por exemplo, Porto. O Porto pode ser o Porto, onde os barcos, para onde os barcos vão, mas esta tendência é apenas isso, apenas uma tendência, não é uma regra. Por isso vamos mesmo ter de decorar caso a caso. E quando eu digo temos, estou a falar das pessoas, por exemplo, que aprendem português já enquanto adultas. Uma pessoa que saiba português desde a infância acha isto perfeitamente natural, porque nós já temos esta regra, que no fundo é uma regra para cada palavra isolada na cabeça e não temos qualquer dificuldade. Mas reparem, não há de facto aqui uma regra, mas sim apenas uma tendência. Nós temos casos sem artigo, por exemplo, Lisboa e Espinho. Espinho é um nome comum e, no entanto, não tem artigo, no caso quando é topónimo. E depois temos a Nazaré, que não corresponde a nenhum nome comum e, no entanto, tem artigo. A Nazaré. O Porto corresponde a um nome comum e tem artigo. Portanto, no fundo, temos aqui uma série de casos diferentes que variam caso a caso e há apenas uma tendência muito geral para termos artigo em topónimos que correspondam a nomes comuns e não usarmos o artigo em muitos outros. É também preciso dizer que uma grande parte dos nomes das cidades não tem artigo. Já no caso dos países, a maioria nós usamos artigo com a maioria dos nomes dos países, portanto há aqui uma diferença entre cidades e países. Há quem insista que há uma regra em que os topónimos que correspondem a nomes comuns levam artigo e os outros não, e que depois há algumas exceções, como acontece em muitos outros pontos da nossa gramática. No entanto, não é uma regra, porque não chega a ser uma regra, porque é tão pouco sistemático que uma pessoa tem mesmo de aprender caso a caso, não aprende a regra e depois as exceções. Quem aprende a língua vai ter mesmo de aprender espinho, não se usa artigo.
Porto, usa-se artigo. Nazaré, usa-se artigo. Lisboa, não se usa. Não há aqui, não há um número suficiente de casos regulados para que nós consigamos, de facto, ter uma regra na cabeça, depois com algumas exceções. É apenas uma tendência, pois acaba por ser uma característica de cada topónimo de forma isolada. Já agora, há casos em que os habitantes de uma terra dizem de uma maneira e as pessoas de fora dizem de outra, e às vezes os habitantes da terra irritam-se muito com a utilização diferente das pessoas de fora. Por exemplo, quarteira. Os habitantes de Quarteira insistem que é de Quarteira, não da Quarteira. E muitas pessoas de fora acabam por dizer vou à Quarteira. Segundo os habitantes, não é em Quarteira. E há outros casos espalhados pelo país. É também curioso, e fora destes focos de instabilidade, que as pessoas aprendem isto com facilidade desde a infância e nem reparam, os falantes nem reparam que isto é um problema para quem aprende a língua mais tarde. E isto acontece em muitos outros pontos da gramática e em todas as línguas. As pessoas que aprendem a língua desde crianças acabam por ter muitas regras em que nem reparam, não reparam. E estou a falar de regras neste caso porque cada uma destas palavras tem esta regra. É uma regra multiplicada pelo número de topónimos que existe. Ou seja, Lisboa é um topónimo e tem uma regra. A regra é não se usa artigo. O Porto é outro topónimo e também segue uma regra só para aquela palavra, em que temos de usar o artigo. E nós sabemos isto tudo. Quem aprende a língua mais tarde tem de decorar, caso a caso, topónimo a topónimo, a regra de cada um.